Olá pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências, ainda estamos falando do ar. E na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do ar para os seres vivos. Então, em primeiro lugar, o ar tem importância vital, ou seja, para a vida dos seres vivos no planeta, em especial dois de seus gases, o gás oxigênio e o gás carbônico. Eles atuam em processos fisiológicos essenciais à vida, como estudaremos a partir de agora. Primeiro processo, respiração. Todos já ouviram falar na respiração, com certeza. E muitas vezes a gente só dá valor a ela quando está com uma gripe muito forte, uma crise de bronquite, não é verdade? Então, nós respiramos todos os dias, automaticamente, mecanicamente, e o nosso corpo vai vivendo enquanto está respirando. Ao refletirmos sobre a respiração em geral, pensamos em inspiração, que é puxar o ar, e expiração, soltar o ar. No entanto, a respiração é um processo muito mais amplo, que chega até o nível das nossas células. Assim, todos os seres vivos, mesmo aqueles que não têm pulmões e são formados por uma única célula, realizam um processo chamado de respiração celular. Por que a gente respira? Para obter energia a partir dos alimentos. Pode grifar isso aí no livro. Processo de respiração é igual produção de energia. E é essa energia que mantém a gente vivo. Por isso que a gente morre quando a gente para de respirar o oxigênio. A maior parte dos seres vivos necessita de oxigênio em sua respiração e libera o gás carbônico. Esse processo é chamado de respiração aeróbica. Alguns organismos microscópicos, como alguns fungos, bactérias, realizam a chamada respiração anaeróbia e obtêm energia sem a utilização do oxigênio. No interior das células que fazem a respiração aeróbica, o oxigênio é utilizado para quebrar moléculas de açúcar proveniente da alimentação, gerando energia, água e gás carbônico. Então você tem aí um esquema da respiração que é importante gravar, tá? Esse açúcar que aparece no esquema é a glicose. Então a gente come glicose? Sim, nossa, onde tem glicose, professora? Nos carboidratos, que são doces, refrigerantes, batata, mandioca, batata doce, milho, feijão, massas, pães, no trigo, macarrão, tudo isso tem glicose. Então a glicose a gente come, ela vai ser digerida e vai lá para o nosso sangue, que vai transportá-la para as nossas células. Lá nas nossas células ela encontra um aliado extremamente importante chamado gás oxigênio. Os dois juntos vão promover uma reação química em que vai ser fabricada a energia que mantém a gente vivo, mais uma determinada quantidade de água, mais o gás carbônico, que a gente solta quando a gente solta o ar. O processo que envolve os movimentos de inspiração e expiração de ar é chamado de ventilação pulmonar. Por isso a gente tem ouvido falar muito na palavra aí, ventiladores, né? Os hospitais estão ocupados aí com ventiladores, porque em algumas pessoas o coronavírus impede o trabalho do pulmão. Então, o aparelho faz o movimento de ventilação do ar para a pessoa continuar viva enquanto ela tiver com Covid-19 e o pulmão estiver lá comprometido. Graças a ele, a esse movimento de inspiração e expiração do ar, ocorrem as trocas de gases entre o meio interno dos organismos, em geral o sangue, e o meio externo onde vivem. A troca gasosa pode ser realizada por órgãos como pulmões, que é o nosso caso, comum em animais vertebrados terrestres, como mamíferos, aves, répteis e anfíbios, ou pelas brânquias, comum em animais aquáticos, como peixes, moluscos e crustáceos. Os anfíbios realizam essa troca gasosa através da pele.
processo chamado de respiração cutânea. A palavra cutis, cutânea, vem de cutis, que significa pele. Claro que isso, para acontecer a respiração pela pele, o ser vivo tem que ter uma pele muito fina, extremamente fina, formada de uma camada só de célula. O gás oxigênio presente no meio externo, tanto no ar como na água, é incorporado ao sangue ou ao fluido do animal, chegando a todas as células do corpo onde será utilizado. Em contrapartida, o gás carbônico produzido nas células é levado ao sangue ou fluido, desde as células até o órgão que realiza as trocas gasosas, de onde será liberado para o ambiente externo. Nos mamíferos, o ar inalado passa pelas narinas, pela traqueia e pelos brônquios, até atingir pequenas vesículas muito irrigadas por capilares dentro dos pulmões. Se assemelham a cachinhos de uva, chamadas alvéolos pulmonares. O sangue do interior dos finos capilares sanguíneos que envolvem os alvéolos recebe o oxigênio e libera o gás carbônico trazido das células. Então, aqui eu tenho um pulmão de um mamífero, tá? Aqui, ó, grandão. Dentro do pulmão eu tenho essas pequenas bolsinhas, que aqui no nosso livro ele chamou de vesículas, ó, tá? Aqui eu tenho uma vesícula dessa bem aumentada. Elas são chamadas de alvéolos pulmonares. São estruturas bem fininhas que têm em sua volta pequenos e finos vasos sanguíneos, chamados de vasos capilares. Tem esse nome porque ele é fininho, igual fio de cabelo. Capilar vem de cabelo, tá? Então, o sangue vem pelos vasos capilares que estão colados nos alvéolos. Colados é modo de dizer, estão bem juntinhos. E o sangue traz o oxigênio que atravessa as paredes do capilar e vai lá para dentro do alvéolo. O gás carbônico, né? O gás carbônico, o sangue traz o gás carbônico que o corpo produziu para sair pelo pulmão. E o ar que eu respirei traz o oxigênio que estava aqui fora, e o oxigênio atravessa a parede do alvéolo e vai para o capilar, para o sangue, para alimentar, para nutrir as nossas células que vão produzir energia. Isso é chamada de respiração e ventilação pulmonar. Não cheguei na célula ainda, tá? Quando chega lá na célula que acontecem os processos de respiração celular, o oxigênio reage com a glicose para produzir a energia que mantém a gente vivo. Aí é outra conversa, tá? Essa aqui é só a respiração pulmonar que a gente fala. Por muito tempo considerou-se que as grandes áreas florestais como a Amazônia, eram as principais produtoras de oxigênio da Terra, resultantes da fotossíntese. No entanto, sabe-se que que grande parte do oxigênio produzido pelas plantas é também consumido por elas durante a respiração celular. Apesar de contribuírem com diversos benefícios ambientais, as florestas não são as principais produtoras de oxigênio, e sim as algas presentes nos oceanos, rios e lagos. Afinal, a água recobre 70% da superfície da Terra. Então, se eu pudesse dividir o planeta Terra em 4 partes, 3 delas é água. Então, eu tenho mais o quê? Plantas terrestres ou plantas aquáticas? Tem 3/4, 3 partes de 4 de plantas aquáticas. Então, uma verdadeira produtora de oxigênio para nós respirarmos são as plantas aquáticas, as algas, certo? Segundo processo importantíssimo para os seres vivos resultantes da presença da atmosfera é a fotossíntese. A palavra fotossíntese significa síntese é fabricação e foto é luz. Então, é a produção ou fabricação de alguma coisa na presença de luz. É um processo biológico, porque só os seres vivos realizam, que estão na base das cadeias alimentares. São elas as plantas, as algas e algumas espécies de bactérias, chamadas cianobactérias. Todos esses seres fotossintetizantes, ou seja, que são capazes de realizar a fotossíntese, têm um pigmento verde em suas células chamado de clorofila, que é capaz de converter a energia do sol
em moléculas de açúcar, energia química, a partir do gás carbônico e da água liberando o oxigênio. Se eu olhar atentamente, eu vou ver que o esquema da fotossíntese é basicamente o contrário do esquema da respiração. Então, lá na respiração eu tenho água, eu tenho açúcar, que é a glicose, gás, oxigênio, produção de energia, água e gás carbônico. Agora, olha o esquema da fotossíntese: gás carbônico, água, energia, que aqui no caso é da luz do sol, clorofila, que é um pigmento verde que tem na folha da planta, que vai produzir o que? Açúcar e o gás oxigênio. Esse açúcar é a glicose. Então, a própria planta fabrica a glicose que ela vai precisar para respirar. Por que ela fabrica? Porque ela não consegue sair do lugar igual a gente, para poder comer o carboidrato. Então, ela nasceu dotada da capacidade desse processo. Por isso, ela pode crescer no vaso, no canteiro, na floresta, paradinho, bonitinho. Nós, animais, peixes, aves, mamíferos, répteis, etc. Nós temos como consumir o nosso alimento do ambiente. Então, a gente não precisa fabricar, certo? Então, isso é a fotossíntese. A planta fabrica o seu próprio alimento, a glicose, que ela vai usar na sua respiração também, certo? A diferença aqui é que na fotossíntese ela vai liberar uma quantidade de oxigênio na atmosfera, que ela também vai usar para respirar, mas vai sobrar um pouquinho também para os outros seres vivos, tá? Outra importância do ar é o transporte de seres vivos. Então, a atmosfera serve de transporte para muitos seres vivos. E eu não estou falando de avião, não. Estou falando de diversos micro-organismos, como bactérias, vírus, fungos e ácaros. São transportados pelas correntes de ar e ventos, que permite a colonização de novos territórios. Infelizmente, né, ultimamente, esse é um fator assim que, de preferência, porque muitas doenças, né? Ainda agora a gente está aí nessa pandemia. A pandemia não acabou. Pandemia é quando a doença atinge todos os continentes do mundo. Tem muita gente passeando, mas a pandemia não acabou. 800 mortes por dia. 40 mil novos contaminados. São os números diários. É só ouvir o jornal. Qualquer jornal. Então, é um número muito alto para morrer de uma mesma doença, né? É isso que caracteriza a pandemia. Então, se você puder, fique em casa. Apesar de representar uma vantagem para essas espécies, para nós isso também significa a propagação de doenças. Varíola, rubéola, gripe, cachumba, catapora, sarampo, todos causados por vírus. E a tuberculose causada por bactérias são exemplos de doenças propagadas pelo ar por meio do transporte de micro-organismos. O ar também é diferencial para o transporte de seres vivos por meio do voo. Diferentes grupos de animais, como insetos, aves, mamíferos, como o morcego, desenvolveram e aperfeiçoaram a capacidade de voar ao longo de milhões de anos, utilizando o ar para se locomover no espaço. Existem diversos tipos de voos, com movimentos mais ou menos elaborados, que são estudados por biólogos e biofísicos. Polinização e dispersão de sementes. Algumas espécies de plantas dependem do ar para a realização de dois processos muito importantes para o seu ciclo de vida: a polinização e a dispersão de sementes. Normalmente são plantas que não têm as flores, né, tão atrativas, atraentes assim. Então, o vento acaba agindo como agente polinizador. Nessas espécies, os grãos de pólen produzidos na parte reprodutiva masculina das flores são carregados pelo vento até a parte feminina de outras flores da mesma espécie, fecundando-as e dando origem às sementes e aos frutos. A germinação ocorre após as sementes caírem em solo fértil em um processo chamado de dispersão de sementes. Ele citou aqui só o grupo de plantas que tem flores, mas o vento é importante na polinização e dispersão dos outros grupos também, tá? Dos grupos que não têm flores. Em algumas espécies, esse processo também ocorre pela ação do vento.
Em geral, essas sementes são leves e têm estruturas que permitem que elas planem na corrente de vento que facilite seu transporte. Bonito isso, né? Aqui vocês têm um QR Code, tá? Depois eu vou pôr no grupo. Fala sobre os cientistas da NASA descobriram como a poeira do Saara, um dos maiores desertos do mundo, viaja pelas correntes de ar por milhares de quilômetros e fertiliza o solo da floresta amazônica, por ser uma poeira rica em fósforo, que é um tipo de mineral. Falou isso na TV uns 2 meses atrás, 2 ou 3 meses atrás. Tá? Certo? Então, por hoje é só na nossa aula. O ar, então, é importante para a dispersão de sementes, polinização das plantas, o voo, né, o deslocamento de seres vivos, respiração pulmonar e a fotossíntese, que é a fabricação das plantas a fabricação de glicose pelas plantas, ok? E hoje nós vamos ter o nosso enigma. Então, você aí do 6º ano, fique atento. Então, eu vou compartilhar aqui o enigma de hoje para vocês. Lembrando que quem vai ganhar o ponto é a primeira pessoa que responder certo no grupo de tarefas. E lá não tem erro, porque tem o horário que a pessoa mandou a mensagem, ok? O pai de Pedro tem 5 filhos, que se chamam Dadá, Dedé, Didi, Dodó. Qual o nome do 5º filho? Essa é a resposta que vocês vão me dar hoje, ok? Um abraço, até a próxima aula!